Neste 2024 serão realizadas eleições onde os cargos de prefeito, prefeita, vereadores e vereadoras estarão em disputa. E para quem participa, o objetivo é muito claro: vencer as eleições. Neste cenário de competição acirrada, a comunicação estratégica bem definida é um elemento indispensável para a gestão de marcas e reputações. Vem comigo que o tema de hoje é comunicação e eleições 2024. Comunicação em Pauta conversou com 3 profissionais da área com experiência no enfrentamento desse cenário cheio de novidades e desafios. A jornalista Bárbara Hanna falou de como tenta planejar as atividades na sua rotina na assessoria de mandato. Como o político ele tem uma série de atividades dentro do legislativo e fora, né? A agenda política, a gente tenta planejar um pouco esse trabalho, mas a gente sabe que ao longo da semana vão aparecendo outras ações, né, que a gente tenta abraçar. E aí a gente tem um planejamento semanal, né? No nosso caso, né, o parlamentar que eu trabalho, ele trabalha também com agência de publicidade, então a gente faz essa parceria para divulgação do trabalho dele nas redes sociais, né, em eventos também. E aí a gente faz o planejamento de temas, né, dentro da área que o parlamentar trabalha, com discursos, com divulgações de vídeo, enfim, uma série de atividades para que a gente possa explorar bem o trabalho que ele realiza, né? Bárbara falou também da sua experiência em campanhas eleitorais. Teve experiência para vereador, para deputado estadual, para prefeito. E o que eu posso dizer é que todas elas são muito intensas, né? Eu comecei na época 2006, não tinha muito essa questão de rede social, então a velocidade era até um pouco menor, né, de fotos, vídeos e tal, mas num tempo que você coloca num site, você faz uma edição, era totalmente diferente. Hoje você está fazendo uma atividade agora e já tem que postar agora, né? Inclusive ao vivo, em tempo real, né? Já a jornalista Suelen Lobato, que atua na área há 15 anos, falou da modernização do trabalho com o advento das redes sociais. Há 15 anos eu atuo na área enquanto assessora de imprensa com foco na política. De lá para cá, a gente acompanhou aqui uma modernização e uma utilização agora praticamente excessiva das redes sociais. Quando eu iniciei, a gente tinha uma ferramenta muito importante, a gente dialogava com jornalistas, mandava muitas pautas, muitos releases. Hoje, a gente pode escolher determinados assuntos para poder sugerir à imprensa, mas, de um modo geral, a gente acompanha o dia a dia, o cotidiano dos políticos nas redes sociais. Quando eu comecei, isso vinha numa menor quantidade e a gente tinha um pouquinho mais de paz, por assim dizer. Sueli falou também de como planejar os 45 dias de campanha eleitoral. Primeiro, ele precisa entender o público-alvo do político, essa persona que ele vai falar, para poder organizar a linguagem. Segundo, a gente gosta muito de cotidiano, de bastidores, de fazer parte. Então, o assessor pode investir muito nisso. Terceiro, bandeiras. O parlamentar, principalmente se for aquele mais novato, é importante ele estabelecer uma bandeira, seja na educação, seja na política em defesa das mulheres. É importante estabelecer nichos, principalmente para quem está chegando agora. E 4, ter bom senso no uso das redes sociais. Não é porque você está lá no digital que você pode postar toda coisa. Com passagem pelos 2 mundos, o jornalista Paulo Araújo falou da sua trajetória, do institucional ao eleitoral. Sou formado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte há 25 anos, né? E eu já trabalhei em, digamos assim, os 2 lados do balcão. Eu já fui repórter de TV, já fui apresentador de rádio também, locutor de rádio. Já fui secretário de comunicação, já dirigi o Diário Oficial e atualmente eu trabalho numa empresa privada de um grande grupo do setor elétrico brasileiro. Eu já tive 2 experiências também com o marketing político. E o marketing político é, antes de mais nada, na minha opinião, uma das áreas mais fascinantes da comunicação, numa altura em que a própria política em si, desde a origem dos tempos,
fascina os homens, né? Ela é motivo de disputas, de paixões, de repulsas também, mas eu acredito que os homens e as mulheres são, antes de mais nada, seres políticos, uma vez que a gente vive em sociedade, né? Aquelas pessoas que dizem que não gostam de política, que não se interessam por política, ao dizer isso, elas já estão praticando política. Então é como a filosofia, não tem como fugir. Eu fiz aqui no Rio Grande do Norte uma campanha muito emblemática, digamos assim, em 2012, no município de Mossoró, onde as candidatas eram a então vereadora Cláudia Regina e a deputada estadual Larissa Rosado. Foi uma campanha que entrou realmente pela história, para a história, pelo nível de disputa, pelo acirramento dos discursos também, pelo passo a passo das pesquisas eleitorais quando elas eram divulgadas. Então eu considero que essa, nos últimos 20 anos, talvez tenha sido uma das campanhas mais acirradas no Rio Grande do Norte, até porque Mossoró é uma cidade que tem uma característica política muito própria, né? Os moçoroenses, de uma forma muito interessante, eles vivem política o ano inteiro. A gente brinca que lá os palanques nunca são desmontados. E então foi muito bacana acompanhar essa disputa, que infelizmente depois, por questões jurídicas, acabou que nenhuma ou outra assumiu a prefeitura da cidade, né? A então prefeita vencedora Cláudia Regina foi cassada, depois teve eleições suplementares, o vereador Francisco José Júnior viveu aí um mandato temporão, hoje ele se afastou da política, mas eu costumo dizer que é uma daquelas campanhas para que quem gosta de marketing político estudar um a um os programas eleitorais, tanto de TV quanto de rádio, os direitos de resposta que foram emitidos, as coisas que vieram da rua de uma forma muito espontânea do povo, que às vezes o marqueteiro político nem imagina, mas é o povo que traz muitos desses elementos. Vou dar só um exemplo. Lá teve um elemento do rodo, né? Eles diziam que haviam pesquisas que não estavam certas e eles iam passar o rodo veio da rua e tudo mais. Então foi muito interessante. Eu daria tudo para viver de novo uma experiência daquela. Paulinho, o que você acha que o mercado exige do profissional de comunicação e do profissional de comunicação que trabalha com campanhas? O profissional que trabalha com campanhas, ele tem que saber que, antes de mais nada, a política é uma coisa completamente intangível, certo? A política é uma ciência que ela não tem mecanismos de definição, ela não tem conceituações muito claras do tipo, isso aqui é hoje e pode não ser amanhã. Então ele tem que estar sempre muito preparado para as mudanças. Elas começam ali nas fases de ainda formação de chapas, composição de partidos, consolidações, né? As famosas traições, as combinatas, as nominatas. Então eu acredito que o profissional de comunicação ele tem que ser muito, antes de mais nada, um pouco neutro e frio, para não se apaixonar e deixar essa paixão contaminar o trabalho dele. O segundo ponto muito importante é que ele tem que se imaginar como um cara que lapida diamantes, certo? Um marqueteiro político é, antes de mais nada, um cara que pega uma pedra bruta, que a gente chama de candidato, né? E ele vai ensinar esse candidato com muita humildade, mas também com muito profissionalismo, coisas básicas do tipo como se vestir, como se portar, como falar em público, como responder perguntas difíceis de jornalistas, como enfrentar debates também com outros candidatos, qual é a linha editorial e de mensagem que ele quer construir numa campanha, quais são os recursos que ele dispõe do partido para fazer isso ou aquilo da melhor forma, né? Mas antes de mais nada também é um cara que vai ter que saber mexer muito com emoção, né? O marketing político é, antes de mais nada, a emoção. As grandes campanhas aqui do Rio Grande do Norte famosas, Aloysio Alves, Dinarte Mariz, José Agripino, Geraldo Melo, que todas são lembradas até hoje, sei lá o que, 60, 40, 30 anos depois, elas deixaram um jingo, elas deixaram uma cor, elas deixaram um discurso, né? E elas deixaram, antes de mais nada, uma marca. Então, quantas outras não se perderam no tempo, né? Mesmo tendo sido feitas de forma tão bacana por muita gente boa, mas que só sobreviveram essas outras. Por quê? Teve algum componente ali que juntou o mágico com o profissional para entrar para a história.